Feliz 2026, meus caros, caras e cares ouvintes. É com estes votos, ainda em tempo de desejar a vocês, que iniciamos mais um ano de podcasts ABTCP com este O Papel em Minutos. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou ao lado aqui da minha querida editora assistente, Thaís Santi, para começar o primeiro programa que resume os principais destaques editoriais de cada edição mensal da revista O Papel Impressa. Estamos no mês de janeiro, minha cara Thaís. E o que você tem a dizer aos ouvintes? Olá, ouvintes! Vou começar desejando a vocês muito sucesso, saúde e felicidades também. E já partir para apresentar a nossa matéria de capa desta O Papel de Janeiro 2026, que é sobre a Trombini. Sim, Thaís. A Trombini concluiu recentemente um projeto de ampliação e modernização da sua fábrica de Fraiburgo, em Santa Catarina. E a empresa é a terceira maior fabricante de papelão ondulado do Brasil, investiu 350 milhões de reais neste projeto para ampliar em 50% a sua capacidade produtiva, reforçando o posicionamento estratégico da planta catarinense às operações da Trombini. Atualmente, a companhia conta com um quadro de aproximadamente 2,5 mil colaboradores, distribuídos em 7 plantas industriais, além das áreas comercial, administrativa e financeira. E de acordo com Aníbal Tebet, superintendente administrativo da empresa e participante da reportagem de capa desta edição, a trajetória da Trombini vem sendo marcada pela consolidação de uma gestão estruturada, transparente e alinhada aos critérios ESG. Acreditamos que o futuro da indústria é construído pela combinação entre tecnologia e desenvolvimento humano. Por isso, seguimos atentos às transformações do mercado, investindo continuamente em ações que nos permitem evoluir com consistência e fortalecer uma cultura orientada a resultados e a valorização de toda a cadeia em que estamos inseridos. Também avançamos em uma gestão alinhada aos princípios ESG, com decisões guiadas pela ética, pela sustentabilidade e por práticas que tornam nossas operações mais eficientes e preparadas para os desafios do setor. Além disso, atuamos de forma próxima das comunidades, apoiando iniciativas que promovem inclusão e desenvolvimento social. Esses movimentos mostram como estamos construindo uma Trombini cada vez mais moderna, sustentável e conectada com o futuro. A reportagem de capa sobre a Trombini reúne os principais executivos à frente da empresa para detalhar os demais diferenciais competitivos fortalecidos pelo investimento recente e pela gestão como um todo. Portanto, fica a dica de leitura pelo acesso ao portal newspulpaper.com, pela opapeldigital.org.br ou aguardem a chegada da sua edição impressa, se você é associado à BTCP ou assinante desta conceituada revista, a O Papel, que entra em seu 87º ano de circulação mensal e em papel. É isso aí, Thaís. Parabéns à Trombini pelo crescimento, que é a nossa matéria de capa. E vamos passar agora para o nosso destaque de entrevista do mês de janeiro de 2026, que é sobre mais uma empresa de papéis para embalagem, a Paraibuna. No primeiro semestre do ano passado, a Paraibuna Embalagens, uma das 10 maiores fabricantes de papéis para embalagens e papelão do lado do Brasil, firmou um contrato de autoprodução de energia com a Ecoenergia, empresa do Grupo Equatorial, que é referência em soluções energéticas. A mudança na matriz energética da fábrica impactou diretamente os custos de produção da Paraibuna, a partir de uma redução mensal de R$ 700 mil nos gastos com energia. O maior ganho mensurado pela empresa, contudo, foi ter se tornado autoprodutora de energia renovável, contribuindo com a transição energética almejada, como contextualiza Fernanda Rocha, coordenadora de Meio Ambiente e Qualidade da Paraibuna Embalagens. A iniciativa surgiu da busca da Paraibuna por um modelo de fornecimento de energia mais sustentável e competitivo. Como a empresa já tem um forte compromisso com a sustentabilidade, vimos na autoprodução de energia uma oportunidade de unir a redução de custos ao investimento em usinas de baixos níveis de emissão. A Ecoenergia nos foi apresentada pela CEMIL como estratégia para viabilizar o modelo de negócio. Neste modelo de autoprodução de energia por equiparação, o consumidor possui uma participação acionária na SPE, que detém a outorga de geração.
conferindo assim ao consumidor a condição formal de autoprodução. A parcela de energia que consumimos e que for proveniente dessa geração própria é isento de pagamentos de encargos setoriais e descontos aplicados na fatura de uso do sistema de distribuição. Entre os benefícios e diferenciais competitivos da autoprodução, se destacam a redução do custo com energia elétrica, diminuição da pegada de carbono, reforço da imagem da marca junto aos clientes e parceiros que valorizam produtos sustentáveis, maior previsibilidade de custos, diferencial competitivo frente a empresas que ainda dependem de fontes não renováveis. Caras, caros e caros ouvintes, leiam a entrevista completa realizada com Heitor Vilela, fundador e presidente do Conselho de Administração da Paraibuna Embalagens, e conheçam mais detalhes sobre a estratégia da fabricante. Aonde fazer a leitura? No newspulpaper.com, ou papeldigital.org.br, ou nas páginas impressas da sua edição de janeiro 2026 da revista O Papel, que está para chegar às suas residências em breve, se é que já não chegou. E desta forma, com os nossos destaques editoriais sobre estas duas empresas do setor de papéis para embalagens, vamos encerrar este primeiro bloco do nosso Papel em Minutos, podcast que resume conteúdos das edições mensais impressas da revista O Papel e segue rumo aos seus 90 anos de circulação. Abrimos este nosso segundo bloco do podcast, a BTCP Revista Papel em Minutos, edição de janeiro 2026, com nossos colunistas convidados para trazer informações relevantes aos ouvintes, Márcio Funchal e Rogério Parente. Começando com o Márcio Funchal, que assina a coluna Estratégia e Gestão, ele fala sobre o cenário desafiador que marca este início de ano e, portanto, é recomendado acelerar o Plano Estratégico 2026 para não correr o risco de perder o timing da implantação das ações traçadas para o ano. Olá, Patrícia, a todos os ouvintes do ecossistema ABTCP, o Papel Minutos. É uma satisfação aí iniciar 2026, uma coluna aí provocativa na revista, exatamente refletindo um pouco do nosso atual status. Começamos o ano a milhão, como se diz aqui no Paraná, né? O tal do trem desgovernado. Espero que alguém esteja no controle desta locomotiva, né? Mas veja, a gente ainda nem fechou o mês e diversos acontecimentos vêm à pauta todos os dias. É até difícil a gente fazer comentários sobre a situação atual, porque tudo que está definido num dia, no dia seguinte é desdefinido, digamos assim, né? Entre aspas. Haja vista aí, nessa semana está repercutindo, né, todas as sensações aí, o acordo Mercosul-União Europeia, que estava tudo confirmado, mas nessa manhã já está tudo desconfirmado, né? Este cenário de instabilidade, de incertezas é o que acredito que vai motivar 2026 ser bastante, assim, fervoroso na questão de planejamento, coordenação e controle, né? Pois bem, e a coluna deste mês, então, inaugura a sessão 2026 com exatamente esse enfoque, né? A hora de acelerar é porque em 2025, o último semestre ou trimestre, as empresas consolidaram as suas estratégias, né? Seus planos para os próximos períodos, então 2026 e 2027. E por que é importante acelerar? Porque tudo aquilo que estava planejado, meio estático no ano passado, pode ser que já tenha sido descartado agora como realidade, cenário de execução para 2026. Então, nunca foi tão importante estar com o desenho dos cenários futuros bem alinhados com a realidade. Então, acelerar o plano é nesse sentido, de que, olha, põe em prática o planejamento de imediato, porque muitas das coisas que foram desenhadas há 2, 3 meses já pode ser que seja uma realidade passada, né? Então, é importantíssimo que todo o plano seja colocado em prática. E o artigo faz essa provocação, separando, então, atitudes que companhias ligadas nesse ecossistema de celulose e papel
não só as indústrias que fabricam produtos, mas toda uma cadeia produtiva de serviços, de entrega de produtos que sustentam esta cadeia industrial, né? Que esse ecossistema se programe dentro da janela de oportunidades do planejamento estratégico. Então, são as ações de curto prazo, as imediatas, aquelas do ciclo intermediário, no questão aí da execução das operações, e também a janela de longo prazo, né? Existe uma gama de oportunidades que o setor brasileiro precisa estar antenado para se encaixar de maneira prudente dentro dessas três perspectivas, né? Então, eu convido todos os leitores a se debruçarem sobre essa janela de oportunidades, porque para que a gente tenha conquistas futuras, a ação tem que ser imediata, né? É uma programação de curto, médio e longo prazo, para você ter resultados bons lá na frente, necessário que as ações sejam executadas a partir de agora. Então, nunca foi tão importante o planejamento estratégico, a boa condução das leituras das variáveis de mercado e o otimismo para ficar sempre monitorando as condições de mercado para atualizar os planos. Esse é o desafio que a coluna está se propondo neste mês. Um forte abraço a todos e tenhamos todos um ano proveitoso. É isso aí, ouvintes. Nada de perder tempo frente aos desafios do ano que mal começou e já está pressionado pelas movimentações geopolíticas no mercado. Leiam a imperdível coluna do Márcio Funchal, publicada na edição de janeiro da revista O Papel, acessando nossas multiplataformas de comunicação, já comentadas no primeiro bloco. E como o nosso 2026 será um ano de desafios e ações a todo vapor, vamos ouvir agora o nosso colunista Rogério Parente, que assina Competitividade em Foco, para falar sobre mais questões importantes das empresas, como reforma tributária, que precisa de atenção para que os resultados deste e do próximo ano não sejam impactados nas organizações. Obrigado, Patrícia. Mais uma vez aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Para começar, eu gostaria de dizer que a reforma tributária não é um tema exclusivamente do contador. Ela tem um impacto muito grande na competitividade, porque ela vai mexer com preço, com margem, com contratos, com a cadeia de fornecedores e principalmente no caixa da empresa. Se a empresa entrar em 2026 no automático, achando que a vida continuou como sempre foi, ela pode chegar em 2027 e ter uma surpresa grande na sua operação e perceber que tem um impacto grande nas suas margens, nos seus contratos, contratos tanto com o fornecedor quanto o cliente, e ela começar a ter surpresas indesejáveis, né? Então, é importante que ela tenha essa consciência e ela comece a trabalhar desde já. Nós sabemos que aqui no Brasil as coisas são mais incertas do que em outros países, né? Nós podemos ter ao longo desse ano um aumento ainda da carga tributária que vai acontecer em 2027, como também podemos ter uma redução. Ainda é um espaço de tempo grande, né, para que apareça realmente os efeitos que estão se planejando. Porém, se não se planejarmos antecipadamente, e se não simularmos, e se não nos prevermos para determinadas situações, criarmos planos de contingência ou fazer simulações antes de 2027, a empresa corre um risco muito grande de, quando chegar lá, ser muito tarde para fazer algumas alterações de forma rápida. Diante deste risco de impacto aos resultados, pedimos ao nosso colunista para dar dicas práticas sobre como as empresas podem se preparar para superar os riscos. A minha sugestão prática que eu deixo para as empresas é que monte um War Room com poucas pessoas, pessoas da área financeira, da área comercial, da área de operações e mais o contador, para mapear aonde teriam pontos críticos dentro da organização com a implementação da reforma tributária. A segunda coisa, simule cenários, simule os impactos todos que possam acontecer sobre a operação hoje,
né? Simule o impacto no preço, no capital de giro, simule nos contratos, que impacto teria nos contratos, e a partir daí se revisa todos esses processos de uma maneira que possa trazer maior segurança na operação da empresa. Reavalie fornecedores, reavalie a cadeia de valor da empresa. A empresa precisa, nesse momento, fazer um processo total de autoconhecimento dela, né? Ela vai precisar utilizar esse grupo para que esse grupo passe um pente fino, né? Em toda a organização, em base à visão que a reforma tributária está trazendo, né? E tratar isso também com uma agenda de governança. Essas seriam as minhas sugestões práticas que eu deixaria para as lideranças da empresa. E continuando nosso bate-papo com Rogério Parente, gostaríamos de saber agora qual o lado positivo da reforma tributária, Rogério. Vejo que aqui no Brasil as organizações vão ter que aprender a trabalhar com maior previsibilidade. Vão ter que aprender a trabalhar com tomada de decisões mais eficientes, mais eficazes, né? Vão ter que aprender a trabalhar isso como um processo, vão ter que aprender a trabalhar isso de forma que ela minimize retrabalho, minimize ao máximo contencioso e minimize as incertezas, né? Coisas que, às vezes, em muitas multinacionais, são coisas muito comuns. Quem trabalhou em multinacional perceber isso, que existe essa diferença entre o mercado brasileiro e o mercado internacional, né? Aqui a gente ainda, infelizmente, muitas organizações acham que o improviso é que traz o diferencial, né? Mas isso não é verdade. O outro lado positivo que eu vejo é que é uma oportunidade dela redesenhar todos os seus processos, redesenhar preço, redesenhar o portfólio, usar essa equipe de ORUM para que ela proponha, né, novas formas de formatação de preço, que ele possa fazer uma apuração melhor na eficiência dos seus processos, em toda a sua cadeia produtiva, o que pode ser melhorado, o que pode ser reduzido, o que talvez seja desperdício e assim por diante. Isso acaba levando a uma profissionalização maior no próprio ecossistema que essa empresa tem, né, em poder comprar melhor os seus insumos, produzir melhor e entregar melhor. Ou seja, as organizações agora, as empresas, vão ter que criar uma área de engenharia de valor, né? E trabalhar melhor com isso. E essa que eu vejo a oportunidade. Eu acho que o que a reforma tributária vai trazer é saculejar as organizações de forma que elas comecem a pensar e refletir sobre aquilo que elas estão acostumadas a fazer no dia a dia. Rogério, o que dizer de 2026 ser um ano atípico? E por último, Patrícia, respondendo a sua pergunta sobre 2026 ser um ano atípico, com reforma, Copa, eleições, eu recomendaria 3 focos de mindset para as altas lideranças. O primeiro deles eu colocaria com o mindset gestão por cenário. Planejar em 3 níveis: pessimista, o neutro e o positivo. Ter gatilhos claros quando aplicar os planos de reação, ou seja, ter planos atrelados a cada um desses cenários e quando esses planos entrariam em execução. Eu gostaria de complementar lembrando que antes de 94, antes do Plano Real, isso era muito comum. As empresas tinham normalmente fazer um planejamento para 3 cenários. E isso, ao longo do tempo, com a estabilidade econômica que o Brasil teve durante um período, essa visão de praticamente não se perdeu, se tornou talvez não necessário. Porém, agora eu acho que é o momento de resgatar essa visão. A segunda é a proteção do caixa e da margem de contribuição.
E isso, como eu falei lá atrás, depende de revisão de contratos, revisão de processos, revisão de fornecedores e revisão de como se entrega para o cliente. Isso vai ser um requisito básico para quem quer chegar em 2027 bem. O terceiro é governança. Trabalhar com mindset de iniciativas mais curtas e menos iniciativas em números, execução das iniciativas escolhidas e focada para que elas sejam bem aplicadas, né? E monitoramento contínuo de como está toda a empresa nesse processo de mudança, né? Nesse processo de ajuste, o tempo inteiro monitorando para que, se caso seja necessário, ainda haja tempo de fazer uma mudança de rota ou uma correção. E aí eu fecho agora meus comentários, que 2026 não é um ano para improviso, não é um ano para o jeitinho brasileiro. É um ano para se navegar através de instrumentos, é um ano para se planejar como engenheiro, para garantir que em 2026 não seja um ano de surpresas. Então é essa mensagem que eu deixo aqui no nosso podcast aqui. Agradeço aí o seu convite mais uma vez e deixo aí um feliz 2026 para todos. Agradecemos o nosso colunista e consultor Rogério Parente, que nos presenteou e presenteou os ouvintes com tantas recomendações relevantes para se buscar o sucesso nas empresas neste 2026. E convidamos todas, todos e todas à leitura do artigo completo da coluna Competitividade em Foco no nosso portal newspolpaper.com, na opapeldigital.org.br ou em suas revistas impressas. Excelentes dicas para os ouvintes ficarem bem informados, Thaís. Além de ler os nossos conteúdos relevantes destas e de outras colunas que estão disponíveis em nossas multiplataformas. Vamos partir agora, então, para o nosso terceiro e último bloco, com muito mais destaques de notícias e participação de um executivo querido do setor. Quer saber quem? Bora lá conosco para o próximo bloco do nosso primeiro Papel em Minutos deste 2026. Após 2 blocos repletos de conteúdo com os principais destaques da edição e a participação dos nossos especialistas, chegamos ao terceiro e último momento do podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos. Neste bloco final, trazemos, como a Patrícia já adiantou, mais uma participação especial, além de um panorama das notícias mais relevantes publicadas no portal Newspolpaper e na coluna Radar. É isso mesmo, Thaís. E esta participação especial está conectada a um movimento relevante do setor. Em janeiro, a Veracel anunciou mudanças em sua gestão. A joint venture entre Suzano e Stora Enso promoveu a transição da presidência na companhia, com Alexandre Lana, então diretor industrial da Suzano, assumindo o cargo antes ocupado por Caio Zanardo nos últimos 5 anos. Zanardo, por sua vez, passa a integrar a Suzano como diretor de sustentabilidade e da área de saúde, segurança, qualidade de vida e facilities. Zanardo é engenheiro florestal e executivo com sólida trajetória no setor de papel e celulose. À frente da Veracel, ele liderou a recuperação da produtividade florestal, fortaleceu a governança e promoveu uma transformação cultural baseada em escuta, agilidade e decisão. Sua gestão também aprofundou o diálogo com comunidades locais e ampliou a atuação da empresa em sustentabilidade, biodiversidade e desenvolvimento territorial. Diante das conquistas ao longo deste período, produzimos um perfil profissional sobre este importante executivo a partir de uma entrevista exclusiva concedida para a revista O Papel à repórter Fernanda Capo, onde ele fala sobre todos os marcos principais de sua carreira. Eu acho que tem o marco principal, eu acho que essa reorganização florestal, com certeza, né, da gente poder ter recuperado essa questão florestal. A gente sabe o quanto é importante isso para qualquer empresa de celulose e a vantagem competitiva que uma empresa brasileira tem, né, com certeza. Um outro grande ponto que eu acho, que a gente trabalhou fortemente na cultura da Veracel, para ter agilidade em decisão e adaptação às mudanças. Acho que essas duas coisas foram muito importantes. A gente sabe que o cenário cada vez mais incerto, as dinâmicas são muito grandes, e uma empresa só vai ter sucesso de fato se ela tiver rapidez, né, agilidade para tomar a decisão. Então, o fortalecimento da liderança foi muito forte. Nós promovemos aí
A nossa liderança hoje na Veracel, 87% dela tem menos de 5 anos na cadeira, né? E mais de 11 anos de empresa. Ou seja, a provocação de trazer essa liderança, né, promovê-los na liderança, foi também essencial para que trouxesse conhecimento cultural da Veracel, mas também capacidade de inovação de toda essa turma que faz da Veracel uma excelente empresa para trabalhar. Agradecemos ao Caio pela conversa e desejamos sucesso em sua nova casa. Dando continuidade ao nosso podcast, seguimos agora para os últimos acontecimentos que foram notícia na coluna Radar e no portal News Pulpaper. Neste início de ano, Thaís, nós aproveitamos o espaço para realizar uma retrospectiva das principais notícias publicadas em 2025, além de recomendações de obras produzidas por profissionais do setor. Vale a pena conferir. Exato, Patrícia. E neste túnel do tempo, destacamos alguns momentos de 2025, como a ampliação da produção da Suzano, que alcançou 2 milhões de toneladas em Ribas do Rio Pardo, e a expansão da produção de celulose e fluff em Limeira. Destaque também para a joint venture global entre Suzano e Kimberly-Clark no mercado de tixo, e para o encerramento do litígio da Eldorado Brasil com a JF. Inclusive, caras e cares ouvintes, a Suzano Ribas do Rio Pardo será nossa matéria de capa de abril, edição especial dos 87 anos da revista O Papel. Não percam! E falando agora dos destaques de conteúdos do portal newspulpaper.com, temos acompanhado o acordo União Europeia e Mercosul, que amplia as oportunidades para a celulose brasileira no mercado europeu de mais setores. Conforme a matéria que publicamos mais recentemente, os efeitos esperados são positivos, especialmente em regiões altamente dependentes dessa cadeia produtiva. Segundo a agência de notícias do governo de Mato Grosso do Sul, a celulose é o principal produto exportado pelo estado para a União Europeia, com destaque para municípios como Três Lagoas e Água Clara. A eliminação ou redução de tarifas tende a aumentar a competitividade do produto brasileiro, ampliando volumes exportados e receitas, além de fortalecer a previsibilidade para novos investimentos industriais e florestais. Excelente, Thaís! E já avisamos aos nossos ouvintes e leitores assíduos que traremos mais detalhes com economistas especialistas para aprofundar ainda mais este assunto nos próximos dias. Acompanhe, portanto, o nosso portal, acessando newspulpaper.com. O ano está só começando e, ao que tudo indica, exigirá bastante atenção diante de tantos fatores que influenciam diretamente o setor de celulose e papel. Portanto, para se manterem atualizados e bem informados, contem com as nossas publicações. Correto, Thaís. E antes de nos despedirmos, aproveitamos para agradecer o anunciante da edição da Revista Papel de janeiro de 2026, a BHS Corrugated South America Limitado. Nosso muito obrigada. E não menos importante, Patrícia, vamos anunciar agora o tema de capa da nossa próxima edição, de fevereiro de 2026, onde teremos como destaque a Ode Papéis Especiais, que comemora 15 anos de atuação no Brasil. Vocês poderão conferir detalhes sobre as soluções inovadoras da companhia, alinhadas às demandas do mercado, e saber mais sobre a trajetória desta importante empresa. É isso mesmo, Thaís. E com os olhos e ouvidos atentos, estamos chegando ao final de mais um podcast. Mas não podemos deixar de lembrar. Esperamos vocês, ouvintes, em nossas mensagens via e-mail, deixando aqui o nosso contato, podcast@btcp.org.br, para que nos escrevam. O nosso grande abraço a todas, todos e todas, e até a nossa próxima edição.